o Brasil foi envergonhado, mais uma vez, perante a comunidade internacional com esse relatório da OCDE. Como a Rosana bem colocou, a OCDE é um clube de países ricos e o Brasil quer entrar nesse clube dos países ricos. Agora, para entrar, ele passa por uma série de análises. Uma dessas análises é a análise do grupo de trabalho antissuborno da OCDE. E o Brasil é analisado porque o Brasil assinou uma convenção internacional antissuborno e esse grupo de trabalho vai lá e analisa se o Brasil está se empenhando para combater a corrupção, especialmente a corrupção transnacional. E por que foi então produzido esse relatório? Porque o Brasil é um dos signatários dessa convenção e para ser aceito no clube dos países ricos, para fazer parte da OCDE, ele precisa passar por essa análise a cada 2 anos para saber se ele está ou não cumprindo com as suas obrigações. E a conclusão da OCDE, gente, a esse respeito do cumprimento das obrigações pelo Brasil, foi vexatória, foi envergonhante, foi humilhante para o Brasil. A OCDE concluiu que o Brasil falhou no combate à corrupção ao fomentar, adivinha o quê? Um clima de impunidade. Parece novidade. A gente aqui no Brasil já sabe, mas agora a gente está sendo envergonhado aos olhos do mundo. Um clima de impunidade em que não há punição efetiva nos grandes casos de suborno transnacional de corrupção revelados e comprovados pela Lava Jato e pelas outras grandes operações. Todo mundo, como eu disse, já sabia por aqui, mas agora é constrangedor. E, além de ser constrangedor, isso pode impedir que o Brasil entre na OCDE e, como bem colocou um embaixador brasileiro lá em 2019, quando o Brasil estava passando pela mesma avaliação, pelo mesmo grupo de trabalho, esse embaixador lá no passado disse, olha, se o Brasil não for bem avaliado, isso pode impedir a gente de entrar na OCDE. E agora a história se repete, mas deixa eu voltar um pouquinho em 2019. Quando o Brasil estava sendo avaliado, existia essa preocupação lá em 2019 de que o Brasil não ingressasse por conta de uma avaliação negativa, o foco e a preocupação da OCDE era com uma decisão judicial que impedia o compartilhamento de informações entre o COAF, que é a nossa unidade de inteligência financeira, que busca no sistema financeiro indicativos de lavagem de dinheiro, e ele estava sendo impedido de compartilhar essas informações com o Ministério Público, com a polícia, com a Justiça, por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E adivinhem quem era o ministro do Supremo Tribunal Federal? Ele, Dias Toffoli, mais uma vez. Ele colocou o Brasil numa posição vexatória em 2019 e volta a colocar o Brasil numa posição vexatória em 2023 no tocante ao combate à corrupção por meio das suas decisões. Tem 3 pontos centrais esse relatório da OCDE. Ele é um relatório bem extenso, gente, de mais de 100 páginas. Você pode ler ele completo lá no site da Gazeta do Povo. Eu estou publicando hoje um artigo no site da Gazeta sobre isso, em detalhes, mas de um modo muito geral, fazendo um resumo muito estreito para vocês do que diz esse relatório em 3 partes. Em primeiro lugar, esse relatório fala que hoje não tem mais ambiente, existe uma preocupação quanto ao ambiente de combate à corrupção. A gente não tem mais como combater a corrupção por conta de retrocessos. E a OCDE focou especialmente na proibição da prisão em segunda instância. E trouxe um caso concreto que exemplifica muito isso. Foi o caso dos executivos da Embraer. Eles foram condenados a pagar mais de 3,5 milhões de dólares em propinas, por conta de pagamento de propinas milionárias, foram acusados por crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro em 2014, foram condenados quase 10 anos depois, aí, em 2022, e o que aconteceu? Desculpa, foram condenados em 2018, mas o que aconteceu agora em 2022, quase 10 anos depois? Agora em 2022, eles foram beneficiados pela prescrição. Correu tanto tempo que as penas foram por ralo abaixo. 8 dentre os 9 condenados foram beneficiados por prescrição. Ou seja, cerca de 90% dos acusados escaparam sem punição em um grande escândalo de corrupção envolvendo o pagamento de milhões e milhões de dólares em propinas por conta de como funciona o nosso sistema prescricional, por conta da demora da justiça e da ausência da prisão em segunda instância, que foi um dos pontos também ressaltados pela OCDE. Esse foi o primeiro ponto que foi ressaltado. E basta olhar a Lava Jato, né, gente? Olha como o nosso sistema de combate à corrupção não funciona. A Lava Jato existia na primeira instância, em que a gente conseguiu acusar, condenar centenas de pessoas por corrupção, por lavagem de dinheiro, mas aí quando você vai para o Supremo Tribunal Federal, quantas pessoas foram condenadas? E lembre que o esquema era guiado por pessoas que tinham foro privilegiado. Sabem quantas? 2. Nelson Meurer e Aníbal Gomes. E pelo contrário, você tem aí gente que foi acusada, condenada pela Lava Jato, que está hoje chefiando poderes. Tem o Lula, condenado em 3 instâncias, tem o
O próprio Lira, que foi investigado e o Supremo veio arquivando a rodo as investigações, chegou a ser acusado, foi desacusado ou desrecebida a denúncia em relação a Lira. Então a gente tem um ambiente escrachado de abafamento do combate à corrupção. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto da OCDE, que a OCDE ressaltou, foi a preocupação com a retaliação contra quem combateu a corrupção. E a OCDE falou da lei de abuso de autoridade, que foi criada, que gera uma pressão sobre investigadores, policiais, promotores, juízes, e mais, falou de casos de perseguição que geram uma grande preocupação, como a multa ilegal e arbitrária aplicada por ministros políticos do TCU contra mim e contra outros procuradores, contra todas as decisões da área técnica, e falou também da punição do colega Eduardo Elrage, procurador coordenador da Lava Jato do Rio de Janeiro, e de outros colegas do Rio de Janeiro, por eles não terem feito nada, eles foram condenados de modo desproporcional por um conselho com grande ingerência política dos políticos investigados, processados pela Lava Jato. Então esse conselho, com uma grande ingerência política, chegou a punir o Eduardo Elrage com uma pena de demissão convertida em suspensão, para vocês terem ideia da dimensão da retaliação, da vingança, e aí o relatório do OCDE trouxe essa preocupação também. E o terceiro ponto que aparece de modo muito forte no relatório da OCDE, e esse é o ponto central do relatório, é a preocupação da OCDE com a decisão do Dias Toffoli, recente, de agora, dias atrás. Gente, o relatório da OCDE estava pronto, acabado, eles reabriram o relatório por conta dessa decisão do Toffoli, que impede o uso das provas Odebrecht para investigar e processar centenas de políticos que constam lá no sistema do Odebrecht como pessoas que receberam propinas. E mais, a preocupação da OCDE não é só com a não punição desses políticos, mas é com todo o futuro do combate à corrupção e da cooperação internacional. Porque a OCDE coloca lá que o fundamento que o Toffoli usou na decisão dele, de que não pode cooperar informalmente entre os diferentes países, esse fundamento, o Toffoli disse, olha, os procuradores da Lava Jato cooperaram com outros países sem passar pelo Ministério da Justiça, como se isso fosse ilegal, e a gente sempre disse, isso é legal, isso é regular, isso segue não só as leis, mas as práticas nacionais e internacionais, e adivinha o que a OCDE veio e disse? Confirmou tudo o que a gente dizia faz tempo, dizendo, isso segue as melhores práticas nacionais e internacionais de todo mundo. E mostrou a preocupação de que o Brasil não consiga mais reprimir a corrupção internacional e atuar no combate à corrupção internacional por conta justamente dessa decisão do ministro Dias Toffoli. Isso nos preocupa demais. Nós passamos a ser um país mal visto pela comunidade internacional e em que não se pode mais confiar quando o assunto é a cooperação internacional para combater a grande corrupção. Só nos resta dizer parabéns, Dias Toffoli.